questão do Enem 2015, só que pode ver que ele é /2. /2 significa segunda aplicação, tá? Na minha anotação aqui, minha convenção de nomenclatura. /2 é o PPL, é a segunda aplicação do Enem 2015. E ela diz o seguinte: no manual de uma torneira elétrica são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente. Então tem uma torneira e tem as instalações básicas para ela, as instruções. Primeira instrução: se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, que é, ou seja, uma casa, ligada na caixa d'água da casa, a pressão da água na entrada da torneira deve ser no mínimo 18 kPa, lembrando que K é de quilo, né? É o prefixo quilo, que corresponde a 1000, né? 10 ao cubo, então é 18 kilopascal ou 18.000 pascal. Lembrando que PA é pascal, e pascal é sistema internacional e corresponde a newtons por metros quadrados, tá? Então, no mínimo, se você for ligar na caixa, então se você for ligar na caixa d'água da casa, você tem que garantir que a pressão ali que chega na torneira é de no mínimo 18 kilopascal e no máximo 38 kilopascal. Outra instrução: para pressões de água entre 38 e 75, ou água proveniente diretamente da rede pública, que vem do encanamento, né, vem da rede pública, vem da rua, como a gente fala, né, é necessário utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto. Então, se vier com uma pressão maior, que vem de uma rede pública ou vir com pressão maior, você tem que usar um redutor de pressão para não estragar ali a sua torneira elétrica. Essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou em uma casa. Considere a massa específica, lembrando que massa específica é um conceito não idêntico, mas muito próximo, tá? Próximo ao conceito da água, a densidade, próximo ao conceito de densidade. Qual é a diferença, professor, entre massa específica e densidade? Vou colocar aqui rapidamente: a massa específica, normalmente se usa a letra μ, e ela é a massa dividido pelo volume ocupado por matéria. E já a densidade é a massa pelo volume total do objeto. Quando é líquido, normalmente o líquido ocupa todo o volume do objeto, então eles têm o mesmo valor, tá certo? Quando que poderia, numa questão, dar diferente? Por exemplo, numa bola oca. Digamos que esse pedaço aqui só tem ar, e aqui fosse concreto, sei lá, fosse algo rígido, sólido. Né? Imagina que aqui fosse vácuo, melhor dizendo. Imagina que aqui fosse vácuo. Quando você fosse calcular a densidade, né, imagina que aqui é uma esfera, tá? Você ia pegar a massa toda dela e dividir pelo volume inteiro, inclusive o volume dessa parte aqui de dentro, dessa esferinha que está no núcleo dela, que não tem nada lá dentro, não tem matéria ali, é oco, é vácuo. Se você fosse calcular a densidade, você ia pegar o volume total. Se você for calcular a massa específica, você ia pegar só o volume ocupado, que seria esse volume aqui em volta. Você não ia incluir esse volume. Então, como o volume ocupado é menor, a densidade, a massa específica, às vezes, ela é maior que a densidade, tá? Mas como a gente está pegando aqui um líquido, e o líquido ocupando todo o volume onde ele está inserido, né? A gente vai trabalhar com a ideia de densidade, massa sobre volume que ele ocupa. Lembre que a massa específica da água, ou sua densidade, é de 1000 kg por metro cúbico. E a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Aí tem um desenho aqui e tem uma ressalva com relação a esse desenho, que eu vou deixar bem claro aqui. Eu acho que o Enem podia ser um pouco mais preciso na hora desse desenho, porque deixou algo em aberto que não geraria novas alternativas, só tem um jeito de resolver essa questão. Porém, observe que ele não desenhou a tampa da caixa d'água. Só que você vai ter... Aqui tem uma bolinha, né? Bom, enfim, mas eu não consigo ver a tampa aqui. Mas normalmente a caixa d'água tem tampa, né? Para impedir que alguns... Mas ele não desenhou. A questão é que eu vou ter que supor que tem tampa, senão não tem resposta. Esse é onde eu quero chegar. Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão, então isso aqui é importante. Se é sem o uso do redutor de pressão, então a gente cai nessa primeira instrução aqui, ó. Então essa aqui eu nem vou usar nessa questão. Quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa d'água? Por que faz diferença ter a tampa ou não? Se não tivesse tampa, a pressão que chega aqui na torneira seria a pressão hidrostática devido a essa altura. Vamos lembrar aqui, ó, que pressão hidrostática, que é uma pressão
referente à coluna de água, né, sobre um certo ponto, ou uma certa superfície, ela é calculada pela densidade do líquido, né, pode ser água, pode até ser ar, né, mas a pressão é a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura, que seria a altura da coluna de água, né, que teria a altura, exatamente essa altura H do desenho. Só que quando não tem tampa aqui, você tem também a influência da pressão atmosférica, tá? Outra coisa que você podia supor que ele esqueceu de desenhar a tampa ou não está considerando a tampa é que a pressão atmosférica ela é 1 vezes 10 a quinta pascal. Então, se você pensar em termos de quilopascal, que seria 10 ao cubo, ela seria 100 vezes 10 ao cubo, né? Ó, 1 vezes 10 à quinta é o mesmo que 100 vezes 10 ao cubo. Pode checar aí com a potenciação. 10 à quinta aqui, ó. Então, a pressão atmosférica equivale a 100 kPa. Então, sozinha, a pressão atmosférica já ia superar o valor mínimo e máximo aqui. Então, se ela existisse, não teria resposta. Na verdade, você ia encontrar valor negativo para a altura. Tá? Então, eu vou ter que supor, tá? Para essa pressão aqui, vou ter que supor que essa pressão aqui é considerada somente a pressão hidrostática. Porém, aqui fala pressão da água. Ainda assim, então assim, não tá realmente deveria ter desenhado a tampa ou escrito em algum lugar para supor que eu tenho tampa, tá? Porque está falando da pressão da água aqui, ela vai ser uma se não tiver tampa e vai ser outra com tampa. Só que sem tampa, se não tivesse tampa, a pressão aqui já seria com certeza maior que 100 kPa. Já daria problema, tá? Então eu vou supor aqui que tem uma tampa, beleza, galera? Então a pressão que vai chegar aqui, ó, na torneira é referente apenas à pressão hidrostática. Tinha que ter desenhado, na minha opinião, sim, a tampa. Mas não teria como encontrar outra resposta. Se você tentar incluir a pressão atmosférica, colocar que aqui é a pressão hidrostática mais atmosférica, você vai encontrar um valor para a altura, que é o que ele quer, né, a distância, negativo. O que seria bizarro, né? Não faz sentido. Então, aí, por causa disso, é o que você faz na prova, você percebe que ele tinha que ter, você tem que supor que existe uma tampa lá, que não está desenhada, e fazer. Então, vamos lá. Então, vamos pegar primeiro a mínima pressão. Vou colocar aqui a equação, a pressão. Então, essa aqui é o valor exclusivamente da pressão hidrostática, tá? Sem incluir a pressão atmosférica. Então, a pressão hidrostática, como eu disse, é a densidade do líquido, no caso, a água, vezes a gravidade, vezes a altura. Primeiro, eu vou pegar 18 kPa, que é 18 vezes 10 ao cubo pascal, para ficar aí no sistema internacional. A densidade da água está aqui, também já está no SI, que é 10 ao cubo. Vezes a gravidade que foi dado aqui, vezes a altura. Pronto, você corta 10 ao cubo com 10 ao cubo. E você vai ter que a altura mínima, vou chamar de H1. Vamos chamar essa altura mínima de H1. É 18 e o 10 passa dividindo, eu vou ter 1,8. Como eu usei tudo no sistema internacional, essa altura está em metros. Tá? Agora vamos fazer aqui a pressão 2, tá? A altura 2, né? Seria com a pressão 2, eu já vou colocar direto aqui a pressão, continua aqui dessa equação, ó. Tá, então aqui fica a equação geral, aqui eu troquei por H1. Vou pegar a mesma equação aqui, ó. A pressão hidrostática que eu quero agora é 38 kg, que é 10 ao cubo pascal. Pronto, agora está no SI, né? Porque está em pascal, que é Newton por metro quadrado. Densidade do líquido, 10 ao cubo, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura da coluna, que é a que eu quero, chama de H2, que é a altura máxima. Né? O 10 ao cubo corta com 10 ao cubo. E aí você tem que H2 é o 38 passando 10 dividindo, então eu tenho 3,8 metros. Então, para essa torneira elétrica funcionar direitinho numa casa, a distância entre o nível da torneira e o nível ali da superfície da água, a superfície livre da água, né? Da caixa d'água ali onde ela chega, não é na base da caixa d'água, não, é na superfície livre, que é como está no desenho aqui, ó. Essa distância tem que ser no mínimo de 1,8 metros, 1,80 m, senão não chega com pressão suficiente, e no máximo de 3,80 metros. Mais que isso vai chegar com uma pressão excessiva e pode estragar a torneira. Então é de 1,8 a 3,8 metros, o que dá o gabarito da letra A de amor.